Pense, imagine por um instante a vastidão do rio Eufrates, testemunha silenciosa de eras e impérios. Imagine que, nas profundezas de suas águas, algo muito além da nossa compreensão jaz adormecido, aguardando o momento crucial da profecia bíblica. Hoje, vamos desvendar um dos mistérios mais chocantes e intrigantes das Escrituras: a história dos 4 anjos caídos acorrentados no rio Eufrates. Prepare-se, pois o que você está prestes a descobrir poderá mudar a forma como você interpreta a história divina. E a última revelação, a última revelação é a mais poderosa de todas. Olá, queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Que a graça e a misericórdia de Deus inundem seus lares e tragam bênçãos sem medida sobre você e sua família. Que este dia seja um dia de vitórias e de fortalecimento na fé. Bem-vindos ao canal Jesus Cristo em Foco. É com imensa alegria que recebemos você em nossa comunidade. Hoje, vamos mergulhar em um tema que ecoa nas profecias e ressoa nos corações dos que anseiam pela verdade. A história chocante dos 4 anjos caídos acorrentados no rio Eufrates. Mas antes de prosseguirmos, peço a você, meu amado irmão, minha amada irmã, que se inscreva no canal Jesus Cristo em Foco. Deixe o seu like, comente e compartilhe este vídeo com seus amigos e familiares. Precisamos levar a mensagem do Evangelho a todos os cantos da terra. As revelações que serão feitas aqui são surpreendentes e podem mudar a sua vida para sempre. Agora, levante suas mãos aos céus, feche seus olhos e vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos reunidos em teu nome. Senhor, abre a nossa mente e o nosso entendimento para compreendermos a tua palavra. Que cada semente que for lançada aqui caia em terra fértil e que as escamas caiam dos nossos olhos, para que possamos ver a tua glória. Abençoa a vida de cada um que está assistindo a este vídeo. Concede-lhes paz, saúde e prosperidade. Que assim seja, em nome de Jesus. Amados, a história que vamos explorar hoje nos leva a um dos livros mais enigmáticos da Bíblia, o Apocalipse. Nele, encontramos visões impressionantes e profecias que nos alertam sobre o futuro da humanidade. E é justamente no Apocalipse que encontramos a referência aos 4 anjos caídos acorrentados no rio Eufrates. Mas quem são esses anjos? Por que estão acorrentados? E qual o significado da sua libertação? Preparem-se, pois a jornada está apenas começando. Para entendermos a história dos 4 anjos caídos, precisamos mergulhar no livro do Apocalipse, especificamente no capítulo 9. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 9, versículos 13 a 16. Aqui, João descreve uma visão aterradora. O 6º anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. A mensagem é clara: 4 anjos estão presos, acorrentados, aguardando uma ordem divina para serem soltos. Mas por que o rio Eufrates? O Eufrates, um dos rios mais importantes da história da civilização, tem um significado simbólico profundo nas Escrituras. Ele foi o berço da civilização, o local do Jardim do Éden e também palco de grandes impérios e guerras. A Bíblia nos diz que esses anjos foram preparados para 1 hora, 1 dia, 1 mês e 1 ano para matar a 1/3 parte dos homens. Imaginem a devastação que esses seres são capazes de causar. Mas quem são esses anjos? A palavra anjo no grego é ângelos, que significa mensageiro. No entanto, no contexto do Apocalipse, esses anjos não são mensageiros de boas novas. São seres caídos, rebeldes, que se opuseram a Deus e foram punidos por isso.
Alguns estudiosos acreditam que esses anjos são demônios de alta patente, líderes de exércitos infernais. Outros os associam aos nefilins, os gigantes mencionados em Gênesis capítulo 6, versículos 4, que resultaram da união entre anjos caídos e mulheres humanas. Seja qual for a sua verdadeira identidade, uma coisa é certa: eles representam uma força destrutiva colossal. Mas por que Deus permite que esses anjos sejam soltos? Essa é uma pergunta difícil, que nos leva a refletir sobre o plano divino e a soberania de Deus. A Bíblia nos ensina que Deus é justo e que nada acontece sem o seu conhecimento e permissão. A libertação desses anjos faz parte de um juízo divino, um castigo sobre a humanidade por causa da sua impiedade e da sua rebelião contra Deus. É um chamado ao arrependimento e à busca por Deus. E lembrem-se, a última revelação que trarei. Essa vai abalar suas estruturas. Agora, aprofundemo-nos ainda mais na análise da profecia. O texto bíblico especifica que esses anjos estavam preparados para a hora, o dia, o mês e o ano. Essa precisão temporal é impressionante e nos mostra que Deus tem o controle absoluto sobre o tempo e sobre os acontecimentos. Nada escapa ao seu plano. Alguns teólogos interpretam essa referência temporal como um período específico de tempo, um momento determinado por Deus para a execução do seu juízo. Outros a veem como um simbolismo da total preparação e prontidão desses anjos para cumprir a sua missão destrutiva. Independentemente da interpretação, o que importa é que a libertação desses anjos não é um evento aleatório, mas sim parte de um plano divino maior. É um sinal dos tempos, um prenúncio do fim dos tempos. E qual será o impacto da libertação desses anjos? O texto bíblico é claro: eles foram soltos para matar a terça parte dos homens. Imaginem a magnitude dessa carnificina. Bilhões de pessoas perderão a vida. Guerras, pestes, fome e catástrofes naturais se multiplicarão. O mundo será palco de um sofrimento inimaginável. É importante ressaltar que essa profecia não deve nos levar ao desespero, mas sim ao arrependimento e à busca por Deus. Deus não se alegra com a morte de ninguém, mas Ele é justo e não pode tolerar o pecado para sempre. A libertação dos 4 anjos caídos é um aviso para que nos voltemos para Deus e busquemos a sua misericórdia enquanto há tempo. Como disse o apóstolo Pedro em sua segunda carta, capítulo 3, versículos 9. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. E, portanto, não se desesperem. Busquem a Deus de todo o coração, arrependam-se dos seus pecados e confessem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Ele é o único que pode nos livrar da ira vindoura. Lembrem-se das palavras de Jesus em Mateus, capítulo 24, versículo 13. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E antes que eu me esqueça, a última revelação que tenho para vocês é a mais impactante. Ela vai mudar a forma como você enxerga todo esse cenário profético. Aguardem. Agora vamos explorar um ponto crucial: a localização desses anjos. Por que eles estão acorrentados justamente no rio Eufrates? Qual a importância desse rio no contexto da profecia? Como já mencionamos, o rio Eufrates tem um significado simbólico profundo nas Escrituras. Ele foi o berço da civilização, o local do Jardim do Éden e também palco de grandes impérios e guerras. Alguns estudiosos acreditam que o rio Eufrates representa a fronteira entre o mundo civilizado e o mundo selvagem, entre o bem e o mal. Outros o veem como um símbolo do poder e da riqueza, já que muitos impérios se estabeleceram às suas margens e prosperaram graças às suas águas. Além disso, o rio Eufrates é mencionado diversas vezes no livro do Apocalipse como um local de grande importância profética. É lá que se concentram as forças do mal,
aguardando o momento de se manifestarem e de desencadearem a sua fúria sobre a terra. De acordo com alguns estudiosos, a localização dos anjos caídos no rio Eufrates também pode estar relacionada com a antiga Babilônia, uma cidade que se tornou sinônimo de pecado, idolatria e rebelião contra Deus. A Babilônia, que ficava às margens do rio Eufrates, é vista no Apocalipse como um símbolo do sistema mundial corrupto e opressor que se opõe a Deus e persegue o seu povo. A libertação dos anjos caídos no rio Eufrates pode, portanto, ser interpretada como um sinal do colapso desse sistema mundial e do surgimento de um novo reino, o reino de Deus. É um momento de grande tribulação, mas também de grande esperança para aqueles que permanecem fiéis a Deus. É fundamental que estejamos vigilantes e preparados para os tempos difíceis que virão. Devemos nos fortalecer na fé, buscar a Deus em oração e nos manter firmes nos seus mandamentos. Em Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18, o apóstolo Paulo nos exorta: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Portanto, amados irmãos, revistam-se da armadura de Deus e estejam preparados para enfrentar os desafios que virão. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E se você pensa que já ouviu tudo, espere até a última revelação. Ela vai te deixar sem palavras. Antes de prosseguirmos, quero responder a uma pergunta que pode estar na mente de muitos de vocês. Se esses anjos estão acorrentados, como eles podem causar tanta destruição? Essa é uma pergunta pertinente e que merece uma resposta cuidadosa. É importante entendermos que as correntes que prendem esses anjos não são correntes físicas, mas sim correntes espirituais. São limitações impostas por Deus ao seu poder e à sua ação. Deus, em sua infinita sabedoria, permite que esses anjos exerçam uma certa influência sobre o mundo, mas ele nunca perde o controle da situação. Ele estabelece limites para a sua ação e os impede de causar um dano ainda maior. Quando Deus ordena que os anjos sejam soltos, ele está removendo essas limitações e permitindo que eles exerçam todo o seu poder destrutivo. É um momento de grande tribulação, mas também um momento de manifestação da justiça divina. A Bíblia nos ensina que Deus é soberano sobre todas as coisas e que nada acontece sem a sua permissão. Ele usa até mesmo as forças do mal para cumprir os seus propósitos. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, o apóstolo Paulo afirma: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Portanto, mesmo diante da libertação dos 4 anjos caídos, podemos confiar na soberania de Deus e na sua promessa de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. É importante ressaltar que a nossa esperança não está neste mundo, mas sim em Jesus Cristo. Ele é o nosso refúgio seguro em meio à tempestade. Ele é o nosso Salvador e Redentor. Em João capítulo 14, versículo 27, Jesus nos diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vô-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Portanto, amados irmãos, não se deixem dominar pelo medo e pela ansiedade. Confiem em Jesus Cristo e busquem a sua paz. Ele é a nossa esperança e a nossa salvação. Continuem vigilantes, orem sem cessar e permaneçam firmes na fé. Os tempos são difíceis, mas Deus está conosco. E acreditem, a última revelação que tenho para vocês, essa vai mudar tudo. Preparem-se. Agora,
vamos falar sobre o impacto da libertação desses anjos no mundo atual. Será que já estamos vendo sinais da sua ação? Essa é uma pergunta crucial que exige uma análise cuidadosa dos acontecimentos que estão ocorrendo ao nosso redor. É inegável que o mundo está passando por um período de grande turbulência. Guerras, conflitos, desastres naturais, crises econômicas e sociais se multiplicam a cada dia. A violência, a corrupção e a imoralidade estão se alastrando por toda parte. Muitos veem nesses acontecimentos os sinais da iminente libertação dos 4 anjos caídos. Eles acreditam que já estamos vivendo os últimos dias da história da humanidade. É importante ressaltar que a Bíblia nos adverte sobre a necessidade de estarmos vigilantes e de discernirmos os sinais dos tempos. Jesus nos disse em Mateus capítulo 24, versículos 32 e 33. Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo, às portas. Portanto, devemos estar atentos aos acontecimentos que estão ocorrendo ao nosso redor e discernir se eles são sinais da iminente volta de Cristo e da libertação dos 4 anjos caídos. No entanto, é importante evitarmos o sensacionalismo e o alarmismo. Não devemos ficar obcecados com a profecia e nos esquecermos de viver o presente. Devemos nos concentrar em cumprir a vontade de Deus em nossas vidas, em amar o nosso próximo e em pregar o Evangelho a toda criatura. Lembrem-se das palavras de Jesus em Atos, capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Portanto, amados irmãos, não se deixem paralisar pelo medo e pela incerteza. Confiem em Deus e sigam em frente cumprindo a sua missão neste mundo. E preparem-se, a última revelação está prestes a ser feita. Ela é a chave para compreendermos todo esse mistério. Chegamos ao momento crucial da nossa jornada. A última revelação que tenho para vocês é a mais impactante de todas. Preparem seus corações e suas mentes, pois o que vocês vão ouvir agora pode mudar a forma como vocês enxergam o futuro. Uma das profecias mais intrigantes relacionadas à libertação dos 4 anjos caídos é a que se refere ao rio Eufrates. O Apocalipse nos diz que antes da libertação desses anjos, o rio Eufrates secará, para que se prepare o caminho para os reis do Oriente. Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 16, versículo 12. Essa profecia tem intrigado estudiosos e teólogos por séculos. O que significa a seca do rio Eufrates? Quem são os reis do Oriente? E qual a relação entre esses eventos e a libertação dos 4 anjos caídos? Recentemente, temos testemunhado um fenômeno alarmante. O rio Eufrates está secando em um ritmo acelerado. Devido às mudanças climáticas, à construção de barragens e ao uso excessivo de água para a irrigação, o nível do rio tem diminuído drasticamente nos últimos anos. Alguns veem nessa seca um cumprimento literal da profecia bíblica. Eles acreditam que o rio Eufrates está secando para preparar o caminho para os exércitos do Oriente, que se unirão para lutar contra Israel na Batalha do Armagedon. Outros interpretam a seca do rio Eufrates de forma simbólica. Eles acreditam que ela representa o enfraquecimento do poder e da influência dos impérios do Oriente Médio, que estão se desestabilizando devido a guerras, conflitos e crises políticas. Seja qual for a interpretação, uma coisa é certa: a seca do rio Eufrates é um sinal dos tempos, um alerta para que estejamos vigilantes e preparados para os acontecimentos que virão. Amados irmãos, a nossa fé não deve se basear em interpretações literais ou simbólicas da profecia.
A nossa fé deve se basear em Jesus Cristo, o Filho de Deus, que morreu na cruz para nos salvar dos nossos pecados. Ele é a nossa esperança e a nossa salvação. Ele é o nosso refúgio seguro em meio à tempestade. Ele é o nosso Senhor e Salvador. Se você ainda não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador, eu te convido a fazê-lo agora mesmo. Abra o seu coração para Ele e convide-o a entrar em sua vida. Ele te ama incondicionalmente e quer te dar a vida eterna. Aconselho você a procurar uma igreja perto de sua casa e a congregar com outros irmãos na fé. Juntos, podemos nos fortalecer e nos preparar para a volta de Cristo. Se você assistiu até aqui, diga nos comentários: eu estou comprometido com a verdade, que é a palavra de Deus. João, capítulo 17, versículo 17. Se você gostou deste vídeo, inscreva-se no canal Jesus Cristo em Foco. Deixe o seu like, comente e compartilhe com seus amigos e familiares. E não se esqueça de assistir a estes outros 2 vídeos que estão aparecendo na tela. Eles vão te ajudar a entender ainda mais sobre os mistérios da Bíblia e sobre o plano de Deus para a sua vida. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém.